Olá, tudo bom? Você tem crenças? Você se considera uma pessoa crente em alguma coisa? Você acha que você vai mais pela razão ou pelas crenças que você tem? Esse é um assunto muito complexo. E hoje eu vou tentar abordar uma visão mais pelo prisma mais cético da coisa, tá? E até onde esse ceticismo pode nos ajudar a compreender as questões da vida. Vamos lá. As pessoas têm crenças por diversos motivos, seja por uma imposição cultural, por causa de uma necessidade de pertencer a um grupo. Você está dentro de uma religião, ser praticante de alguma crença, isso te dá um amparo social. Você tem pessoas com quem você pode conversar, vocês falam a mesma língua. Além de já te dar as respostas prontas para o sentido da vida, o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Então isso já está já pronto, mastigado. É só você pegar, engolir esse pacote e pronto, tá? Só que as crenças, elas são diferentes. Cada religião, ela tem uma resposta para essas questões. E dependendo da religião, você tem a sua vida muito controlada pelos dogmas. Pode controlar a forma de você se vestir, do que você fala, do que você come, dos seus relacionamentos, casamento, não casamento. Ou seja, não é apenas um aspecto da vida. Às vezes a religião, ela pode ser praticamente te definir, te cercear. Você pode ser limitado como ou crente, ou muçulmano, ou judeu, porque muito das suas características serão dessa religião. Então também confere uma questão de personalidade, né? É uma roupagem na sua personalidade. Então, crenças é difícil de discutir, cada uma delas, não vão entrar nesse escopo agora, tá? Então vamos entender a outra versão. Não crer. Não vamos crer. Nada existe. Nós somos apenas matéria e tudo que é religioso é falso. É uma criação mental que nós, seres humanos, usamos para poder termos bengalas para se sustentar nessa terra. Aí vai a questão. O ateísmo, ele responde tudo? Ele quer responder tudo? Há vários ateísmos, né? Vários. Então, existe aquele ateísmo que, eu não acredito num Deus. Geralmente, os ateus que nós vimos por aí, assim, da mais modinha, é aquela pessoa que se decepcionou na nossa sociedade com Deus cristão e tem raiva da religião por causa dos abusos que os líderes cometem, e eles têm raiva porque não vê sentido no que está escrito na Bíblia. Mostra um Deus vingativo, um Deus que faz coisas erradas na visão dessas pessoas, e não condiz com o que falam sobre Deus, com a ideia que tem de Deus, que é um Deus bom, amoroso, criador, que tudo sabe, onisciente, onipotente. Então há certas discordâncias, então elas ficam revoltadas e elas têm raiva dessa ideia de Deus, e nega esse Deus especificamente, e os outros elas negam de uma forma assim: mas nada existe e tal, mas não tem essa força, esse furor, esse ódio, não. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que até mesmo os ateus, eles têm ideologia. E quem não crê em religião, quem não crê numa força metafísica, ou seja lá o que for, ela tem uma ideologia. Que é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente não crê em nada mesmo, completamente ateu à toa, assim, muito difícil. Ou a pessoa acredita na ciência, ou ela acredita na sua ideologia, geralmente o marxismo, materialismo, e elas têm uma crença nisso de que é uma forma religiosa. Por quê? Se você for pesquisar bem, todas as correntes de pensamento, elas terão suas falhas. Por melhores que sejam, por mais carismático, mais perfeito que pareça ser o líder, você vai encontrar algumas lacunas naquilo ali que não vai bater. E o que acontece? Quando você se apaixona por uma ideia, por uma ideologia, por uma religião, você vai fechar essas lacunas com imaginação, com possibilidades, com teorias. Daí que surge a crença. Ou seja, o ateu,
que tem as suas crenças, que pode ser não num Deus, mas em uma ideologia, ele também tem uma crença. Tem uma crença na ciência. E essa crença na ciência não é apenas no que a ciência provou. Porque nisso aí a gente tem uma questão ainda muito complexa. Porque a ciência não responde tudo, tá? Mas para você crer na ciência como uma crença em si, e não apenas como um instrumento que te ajuda a compreender a vida, mas uma crença na ciência como religião, entre muitas aspas, você vai ter que criar teorias e acreditar nessas teorias, assim como os religiosos acreditam nas suas doutrinas. Então, não é muito diferente uma coisa da outra, tá? Mas estou falando isso do nada porque eu apenas inventei da minha cabeça? Não, houve uma análise. Então, vamos lá. Se você for tentar questionar um ateu desse tipo, materialista, que crê na ciência ou no marxismo, seja lá o que for, uma coisa bem assim forte, tá? Bem dogmática nesse sentido. Se você falar, poxa, talvez exista outras dimensões, eu não sei, eu tive uma experiência. Cara, nunca vai ser válido experiências anedóticas, porque se você não puder reproduzir essa experiência em um laboratório, se não for feito vários estudos num método científico que eles validam, dentro dos critérios que eles acham como correto, não adianta. Você pode fazer uma materialização de uma coisa, pode ter um milagre propriamente dito, mas ele pode ser replicável? Ele foi publicado na revista tal? O grupo de cientistas que tem renome dentro dessa comunidade validou essa experiência? Se não foi, se esse estudo não foi mencionado muitas vezes, se ele é um estudo com uma prova científica fraca, porque ele não teve muita validação, não teve muito investimento, então ele vai ser considerado pseudociência. Então, entre uma coisa ser falsa e uma coisa não ter estudo suficiente, nós temos aí muita diferença. E quando você vê que experiências anedóticas que poderiam, se você juntar, estudar várias experiências anedóticas, você pode ter uma corrente, não tem estudo suficiente. Então a gente precisa entender que não ter estudo suficiente é diferente de que é provado e que não exista, tá? Só que quando você vê essas pessoas falar, mas isso não é provado cientificamente, mas isso não tem evidência suficiente, mas existe uma vontade que não tenha, existe um desejo que isso não seja estudado, existe um desejo de refutar essas teorias. Então, quando o pesquisador ele já tem uma ideia em mente do que ele quer provar, da onde ele quer chegar, ele vai criar métodos para chegar no objetivo dele. Ele não está aberto ao novo. Por exemplo, eu quero fazer uma experiência para descobrir uma coisa. Será que isso é verdade ou não? Então eu vou abrir a possibilidade de que isso seja verdade. Então eu vou fazer estudos com essa abertura. Mas quando a pessoa já tem um viés, problema do viés ideológico, quando eu estou percebendo que aquilo vai tender a ir contra o que eu quero, eu vou barrar essa pesquisa, eu vou ir para um outro método, eu vou dar uma outra interpretação, independente de como você interpreta, de como você finaliza, de como os seus pares olham aquilo, sendo que eles têm o mesmo viés que o seu, aquilo vai ser, não vai adiante. Então, esse é o problema, porque a ciência, ela tem tudo. Na teoria ela tem tudo para poder realmente ser o bastião da verdade, mas o problema é que a ciência, ela está também cheia de ideologia, também cheia de viés, tá? E que você não percebe que os estudos avançam de uma forma na busca da verdade, independente de qual a verdade seja. Como a religião ela também para nos seus dogmas, elas têm os seus limites. Infelizmente, quando a ciência ela está baseada no viés ideológico de querer provar que não, ela também vai ter ela também não vai ser, como eu posso dizer, confiável, plenamente confiável. E então isso é muito triste, porque eu pessoalmente acho que a ciência ela é muito importante, imprescindível, necessária, mas eu acho que ela ainda tem que ultrapassar essas barreiras, a barreira ideológica dentro da ciência. Infelizmente, as pessoas não percebem, mas tem, e tem muito, isso é uma pena.